Agora vai, agora vai. Simbora então, rapaziadinha. Ó, ele é STE versus Galorus. Essa partida aqui ela foi bem interessante. Ambos os times estão com foco no meta do Mundial. Lembrando que o meta do Mundial ele é focado na Season 8, se eu não me engano, que é a Season que nenhuma arma foi nerfada. Na verdade é entre 7 e 8, onde a HS não foi nerfada, tá? A VMP ela tá forte em relação às proibições feitas recentemente. Isso aí tudo conta. A Type 63 ainda assim, ela continua forte, porque ela não levou nerf e o ban que ela teve deixa ela viável ainda, pelo menos em algumas situações, tá? Principalmente o Control, que é bem roubado. XM4, a arma mais forte para Hardpoint, e a Uden que a gente pode ver principalmente em SD, que é uma arma mais de controle de mapa, de posicionamento. Então, como é uma arma mais de valorização de posicionamento, claramente talvez a gente não veja muito dos outros mapas. Mas sempre tem um player ou outro que acaba puxando, beleza? Só para vocês entenderem a questão de armamento, tá? E logo logo a gente vai ter um vídeo focado só nas armas que foram utilizadas e também nas classes que o pessoal utilizou no Mundial, fechou? Vamos lá então. Volta, senhoras e senhores, é partida valendo a vida stream. Ó, de início, eu gosto bastante sempre de valorizar esse início, tá? O início da Galus foi bem interessante, vamos ver aqui com calma. Da Galus e também da STE. A Galus fez um push focado em buscar essa região do mapa, olha aqui no minimapa, essa região, que é basicamente passa armazém. E esse push inicial é para poder fazer o flanco de quem vai jogar no som, que é exatamente o que a STE está buscando. Porém, a STE eles estão buscando fazer isso com controle ainda constante do restante do mapa. E é muito comum, quando a gente fazer esse push, deixar alguém atrasado. Então, aqui quem está fazendo a play atrasada é o Zeus, para basicamente estancar o gap. O que seria essa ideia de estancar o gap? Sabe quando você vai fazer um avanço arriscado e acaba deixando uma área importante livre? Os Zeus vêm aqui para poder punir esses caras que vão acabar deixando de olhar para ele por focar em quem está puxando pela passa. Entenderam a ideia? Então é basicamente essa a ideia. Já o time da STR vai buscar fazer o controle geral, até porque eles estão com o melhor side. Então, nada de novo em si, tá? Senhores, é Ó, eles fazem um push pulando ponto e um push controlando top pra neve. Ou seja, quem vier cubo e neve, eles vão matar. Então é interessante que os Zeus ele não venha tão rápido, senão ele vai acabar morrendo. E aqui, na passa, eles têm que rushar rapidamente cinza pra poder punir esses caras, ó. Olha a minha tela, pra punir esses caras aqui, ó. Entenderam? Então essa é a ideia inicial de cada time. Fechou? partida valendo a vida Street versus ST. Aqui foi muito inteligente, tá? Tem muita coisa interessante pra gente já começar vendo. O FDX, ele foi bem inteligente, porque nesse momento que eles percebem que não tem um push da Galorus pelo ponto inicial, ou seja, cubo, neve, ele já desce aqui para a negativa da escada, tá vendo, ó? E aqui ele já consegue punir os avanços da Galorus. Então ele já consegue punir, o Jay já consegue ganhar a região do som para poder combater quem for pular da passa e também quem for jogar cubo. Então ele faz o papel de suporte mesmo de controle de mapa e o FDFX está aqui para poder punir esse avanço e não perder o controle total dessa região da passa, mesmo que eles não tenham a passa. Isso que não dá um conforto inicial para a STR em relação a um ponto, tá? Porque ele vai deixar dois players bem solto ali para fazer a contenção. Street versus ST. Chega junto na nossa correria. Ainda assim, a gente teve o Fock conseguindo basicamente surpreender de alguma forma. Lembrando que o Fock ele pegou um caminho ali mais rápido pelo armazém, se eu não estou enganado. E ele basicamente faz o papel de infiltração. Porém, como tinha muito player da STE, esse início foi total da STE. Então eu só fiz um panorama geral para vocês entenderem como que a STE conseguiu iniciar tão forte nesse P1. Tem essa possibilidade. Jai é o Fock quem leva o primeiro, leva o segundo. Boa double com ele.
Em outra chance aqui o Skerd. Skerd já tem a visão. Uma coisa interessante aqui, ó, que vocês podem reparar, é que mesmo que eles tenham feito uma saída pro som, eles vão aproveitar sempre a passa para poder expandir. O que seria essa ideia de expandir? É slayar, tá? Então eles vão pegar a passa para poder avançar quem vem cinza, avançar quem vem verde e sempre que possível pular ponto. Que é exatamente isso que o Skerd fez de início. E o Riff, ele sempre que tiver possibilidade, ele vai sair do ponto para jogar grade ou para jogar armazém. Essas plays possibilitam com que eles consigam ter noção da onde está vindo a Galus e como punir, tá? E o restante do time aqui, ó, fica basicamente rodeando ali nesse pequeno espaço de cinza e cinza cubo, toda hora. Entenderam? Também, Lucasinho já levou o primeiro. Você que tá chegando agora, deixa o seu like, se inscreve. Então por isso esse início tá completamente dominado pela STR. Mesmo que a Galus consiga fazer conteste, eles não conseguem se manter ponto, porque não tem domínio de mapa, entenderam? Nessa oportunidade, Clove leva 1, 2, 3, 4. Já pegou míssil já, bizarro. Bizarro demais o Clove. Um início muito bem de fato. Na trocação, o Clove acaba levando a melhor. Mihawk Fock é o bonde da HS, é o bonde da 12. E de fato a equipe da STR. Minha opinião, o Clove junto com o Ling foram os melhores shotguns do Mundial, tá? Na minha opinião. Mas beleza, ó. Nisso, olha já o tempo e a pontuação, rapaziada. Aqui já foi, tá? A STE dominou por completo o P1. Inclusive, esse P1 é o maior problema da Galus nessa partida. Chegando no P2, a Galus não tem um domínio de mapa, não tem o verde como spawn, que é o âncora, pra quem não tá ligado. Estão nascendo no pior lado nesse momento. Então, o que eles podem fazer é um pouco limitado. Assim, algumas ideias. Eles podem jogar rápido armazém, dominar a passa, que é o padrão, jogar rápido ponto, expandir no verde, que é uma boa play também. Mas conhecendo a Galus, essa terceira ideia nem deve passar pela cabeça deles. Que eles costumam jogar mais próximo do ponto agressivo. Começou muito superior. Aqui é uma pontuação um pouco alarmante. Ambos os times estão com a Double 12, VHS, sim, e Clove. Cara, esse maluco de shotgun é diferenciado demais. Começaram muito quente, Começaram muito quente, não teve jeito. Olha o Lucasinho, o Henrique. Bela oportunidade do Henrique, a trade ainda não aconteceu. O Fock já leva mais um de HS, é o bonde da HS. Ó, como eu tinha pensado, né, eles realmente jogaram passa, ponto. E qual é a questão dessa passa? A passa é roubada demais para poder fazer quebra P2, tá? Então a Galus, eles tomaram uma boa decisão. Qual foi o problema? O problema é que a gente não tendo o armazém, a gente nos referindo a Galus, acaba que eles vão sempre tomar punições de players que vai descer neve e vai fazer essa volta, ou players que já conseguiram chegar lá e a Galus não dominou. Então quem tá ponto vai sempre tomar o quê? Coxinha. Então esse é um problema. Faltou distribuir melhor a força deles. E outra coisa, mesmo que a Galus não queira o verde, eles têm que dominar a Dermec, tá? Pra conseguir pegar esse domínio de mapa e ficar punindo os caras que nascerem verde e cubo, tá? Então, não necessariamente eles vão jogar pra âncora, mas vão jogar pra esse controle aqui, ó, onde eu tô mirando, para que o Zeus, quando chegar a ponto, ele não ficar, assim, vulnerável. Porque ele olhando frente, se a gente perder passa, se a Galus perder passa, eles tomam de cima. E se não tomar o armazém, ele toma de costa. Então são 3 áreas para ele poder se preocupar. Entenderam? Então isso, querendo ou não, é bem ruim. Salve do Pará, bom dia, bom dia. Não espancou porque em quesito de Hard Point a Galus estava em um nível bem superior. Claro que a gente queria a vitória, né? Mas ainda assim, a STE era mais time nesse sentido, tá? Bom, vamos lá. O Globo já puxou Tempest. Esses operadores fica nítido, tá? Que foram o diferencial da STE, tá? Uma coisa bem clara é que nós brasileiros tivemos muita dificuldade em jogar em cima de operador. A gente perdeu muito operadores, foi bizarro. Essa partida aqui a gente não encaixa tão bem, tá? Inclusive a gente acaba se desesperando várias vezes por ficar com medo de perder o operador ou querer puxar o operador só em situações favoráveis. Aqui logo de início a gente tem um míssil no P1 sendo utilizado, então já era uma vantagem pela STE. E depois, logo no P2, o clube ainda me puxa uma tempestade.
Então a vantagem que eles estão tendo em cima de Streak e operadores é muito alta. Fora que aqui eles já estão conseguindo fazer um bom tipo de controle de mapa com o espaldo verde. Mas a Galus conseguiu forçar muito bem um ponto, então eles começam a pontuar agora. Eles ainda têm o controle da passa, essa passa é extremamente importante para esse P2. Então é por isso que a Galus ainda está conseguindo contestar ponto. Se eles não tivessem a passa, seria impossível, tá? Impossível. A passa é extremamente importante pro P2. Ó, tá vendo? Eles perdem player, mas a passa faz com que eles recuperem ponto. A Galus, no caso. Agora em número de abates, já foram 13. Tentativa direta agora do Fock. Fock visualiza este primeiro, Mihawk leva um, Mihawk leva dois, boa, double agora com ele. Aí, só pra poder explicar a questão de rotação aqui pra vocês, ó. Esse P3, ele é de longe o ponto mais importante pra você rotacionar cedo, tá? Porque você consegue um conforto gigantesco tendo âncora. Então, ambos os times, quando passa dos 20 segundos, tá? Ambos os times costumam fazer o quê? Rotacionar, garantir o próximo. E é isso que a Galo está tentando fazer. Eles estão buscando essas rotas de rotação para basicamente punir quem está saindo do verde. E a STE, não querendo deixar o ponto para Galus, o scrap, eles vão contestar e depois vão tentar buscar o âncora, a rotação. Então eles vão fazer dois tipos de jogada ao mesmo tempo. E a Galus está fazendo a mesma ideia. A diferença é que os players que já estão distantes do ponto já estão rodando. E aí, como flipou o spawn, quem tem a vantagem de rotação nesse momento é a Galus. Mesmo com que a STE tenha o spawn do verde. Tudo porque agora tá flipado, né? A gente tá vendo esse player aqui. Então é bem doido. Os caras só treinam com amigos e street. Calma aí. A Galus jogam muito, se compararmos as regiões. E a Galus não joga só com amigos e street, tá, ô Japará? A gente treina, assim, comumente treinamos com todo mundo das Américas, tá? Então, NA e Latam. Agora, no APK, Stage 4, até antes de chegar o Mundial, de fato, né, o dia lá na Polônia, pelo menos o dia de campeonato, eles treinaram com quase todos os times. A agenda deles era com quase todos os times. Claro que não a melhor região, isso é óbvio. Mas todos os times ali possíveis, jogando ali com 80 de MS, eles jogaram no APK. Né? Em média do que é possível. No Mundial, eles conseguiram aquecer e treinar e tudo mais, mas claramente não é a mesma coisa. E sim, para nossa região conseguir se comparar, tem que comparar também o nível de screen. Não há dúvida nisso. E aí, Dante, beleza? Ficou nítido que a Galus não tem bala suficiente contra os asiáticos e começaram a ter vantagem na tática, mas no fim se perderam porque eles não trabalham com tática de hardpoint todo. Não é bem isso não, cara. Não é bem isso não. Ó, em partes, o que você falou é verdade. A Galus não tá, assim, em nível de gunfight, não são todos que estão prontos para poder competir com um clube da vida, com o Jai, entendeu? Isso é verdade. Agora, em quesito tática, não é que a Galus não tinha, não é que os times brasileiros não tinham. É basicamente que os caras eram superiores nisso, né? Então a diferença de você ter e não ser superior. E uma outra coisa também que é importante, a preparação mental dos outros times eram melhores e a execução era maior. Então a execução tática do time da STE era bem superior à nossa, tá? STE, a Q9, tanto faz qual seja o time. Mas esses times asiáticos. Então, tipo, claramente a Galo sabe como jogar o P1, P2, P3 e P4. Então, todo o hardpoint de Summit, eles sabem muito bem como jogar. Isso é óbvio. Mas a gente está enfrentando um time que, além de saber disso, executa muito bem, improvisa muito bem, tem plano de jogos melhores, tem balas, né? Tem uma gunfight maior que a nossa e executa melhor os operadores. Aí fica difícil também, né? Entenderam? Então é basicamente essa a ideia. Salve, Garp! Bom dia. Ó, operador aqui do Jai, tá? Não foi bom o operador dele,
mas conseguiu ser o suficiente para criar um conforto para o conteste. A Galus aqui tem o setup já de formação da rotação, tá? Que é a parte mais importante de uma rotação P3 não é pegar âncora hoje em dia. É basicamente não deixar com que o inimigo, por exemplo, o Scourge, ele consiga transitar pro verde. Então, olhando aqui no minimapa, se eles conseguem bloquear essa rota direta, a Galus no caso, consegue bloquear essa rota e essa rota MF principal, é GG. Mas se eles não conseguirem bloquear isso, mas conseguirem bloquear a frente do ponto e neve, também é GG. Ou seja, se a STE sair do antigo frente e verde, e a Galus estiver com esse domínio de mapa, a Galus vai conseguir ganhar a rotação. E uma coisa que a Galus estava fazendo foi o quê? Nascer aqui e rotar cubo para justamente impedir avanços como o do Skerd agora, que é o que está acontecendo aqui, ó, com esses dois players. Então esse player vai buscar girar, o Henriquete estava no antigo, esse player aqui possivelmente, isso é uma play inteligente, né? Ele já rota neve, enquanto tem esses dois players buscando contestar, cortar a rotação de player como o Scourge, que vai tentar rotar rápido nas pressas ali dos 10 segundos, tá? E sempre que possível, deixar um player já bem posicionado, já próximo do âncora, né? Com um domínio de mapa mais defensivo. Então, uma ideia de rotação é sempre seguida nesse estilo, onde a gente vai ter um player que vai cortar, tá? Vai fazer o corte. Meu Deus, a minha letra tá muito feia. Deixa eu escrever um pouco melhor. Que vai fazer a ideia do corte. Ó, beleza? Corte de quê? De trajetórias, como o Lucasinho tá fazendo aqui agora, tá? Outra coisa, a gente precisa sempre, quando for rotacionar, fazer domínios, tá? Então eu vou chamar de domínio de mapa. O que é domínio de mapa? Por exemplo, o 2 aqui, ó, o Mihawk. Ele consegue dominar bem dentro do verde, com a arma dele. Ou seja, ninguém vai passar verde se ele estiver lá. É um domínio de mapa. Quando a gente controla com AR neve, segue o mesmo princípio. E o âncora também, esse âncora no caso. Tudo bem? E além disso, a gente precisa depois de tudo isso buscar o âncora. Então depois que dominou o mapa e fez o corte de rotação, a gente joga para âncora. Âncora barra spawn no geral, tá? Que a gente pode querer o spawn errado. Que aí já não é um âncora. Tudo bem? Então é desse jeito que funciona a rotação. Ótima análise? Valeu, valeu, meu querido. Bom dia, bom dia. É um ganho de espaço mais diferente de qualquer ganho de espaço. É que ganho de espaço a gente pode falar de qualquer coisa. Mas nesse sentido seria dominar o espaço. Se não fizer sentido a ideia do mapa. É dominar o espaço. Então esse espaço está bloqueado, ó. Pensando que vai ter avanços aqui, ó. Não vai ter avanço verde dentro nem verde fora. Então esse espaço do verde está extremamente bloqueado, tá? Essa é a ideia. Isso que seria domínio de mapa. Bebam água, hein, rapaziada. Vou pegar minha aguinha. Então aqui, ó, a rotação tá sendo da Galus por conta disso, ó. Olha o mapa. Mihawk já deu a cara, Mihawk levando Mihawk levando 2. Primeiras impressões até então, Might. Jogão demais. A Galus que conseguiu. Antes de eu falar aí no vídeo, o Mihawk ele puxou bem essa máquina, tá? Mas ele não pode de jeito nenhum perder esse espaço do verde, pelo mesmo princípio que a gente acabou de conversar. E por que ele tem a liberdade de depois que matar ele avançar igual um louco? Já dando spoiler pra vocês. Nem lembro se ele consegue fazer isso, mas é uma boa play. O 5 não pode morrer, ele tá proibido de morrer, então ele tem que jogar pra cá, ó, mais pra trás. E esses 3 tem que se coordenar em olhar frente e neve. E deixa esse cara do âncora fazendo o quê? Olhando MF. Que é o único gap que vai sobrar. Tá? Então esse é o tipo de setup que a Galus tem que pensar a partir do momento que o Mihawk começar a matar. Se o Mihawk, olha o problemão. Se o Mihawk morrer e o Lucasinho morrer, acabou. A Galus vai tomar a quebra. Vê se vocês conseguem ter essa percepção, conseguem entender tudo isso que eu falei
E se não, deixa aí no chat. Até pra ranked, isso é importante. Imagina que você fala assim, pô, eu vou jogar ranked, mas o meu time é ruim. Eu vou ter que pontuar. Aí tu pontua. Aí tu vê que seu time começa a avançar igual maluco e morrer âncora. Tu já sabe que a merda tá feita. Qual é a consequência disso? Vocês vão perder o spawn. Entenderam? Então, tudo isso que eu tô falando serve pra ranked também. Pra galera que tá na ranked aí, que joga ranked. Garantir a rotação por conta das kills de transições, ou seja, das rotas ali para a captura de spawn. E agora a gente tem... Ó, esse avanço eu já não gostei dele. Do Mihawk. Por quê? Olha o mapa. Aí olha o que o Fokker pensou. Aí ele pensou a mesma coisa que o Fokker. Cara, duas coisas. E eu entendo isso. Primeiro, presencial é meio difícil de você comunicar. Tem, não um documentário, né? Mas uma entrevista que o Fallen fala sobre isso. É bem legal. Mas vamos lá. O Fokker, ele decidiu expandir cubo, sendo que a quebra dos caras era verde. Problema número um. Problema número dois. A gente perdeu a chance de fazer o controle porque dois dos nossos operadores, pensando como galos, estão usando o operador no mesmo lugar. Então a gente tem o foco de Equalizer e o Mihawk de máquina marcando a mesma coisa. Dois problemas já. Terceiro problema. O único cara que está preocupado com verde é esse cara aqui que não está bem posicionado para poder matar quem vem verde fora, dentro e fora. E esse cara aqui, ele tá olhando para outro lugar. Ele deveria estar repondo verde. Então, para esse avanço do Mihawk fazer sentido, esse cara tem que ir verde. Mas aqui continuaria o problema. Então, de três problemas, a gente consegue solucionar um, porque o outro já foi. Ou seja, o problema número 2, que é esses dois fazendo a mesma play, não tem como resolver. E o problema número 1, que foi a questão de ter o verde, a gente consegue resolver. Tá? Agora, se a gente não resolver esse problema 1, surge um novo problema, que é o gap. Gap é buraco na defesa, tá? Pra poder ficar de uma forma simples pra vocês. Vamos lá. Mihawk já morreu. Fokker já morreu. Olha isso. A gente puxou dois operadores. Não conseguimos concluir efetivamente o uso do operador do Mihawk. Aí o Fokker se matou. A leitura foi atrasada. Essa foi a verdade. De todo mundo, tá? Da Galus. E claramente dele. Terceira coisa, a gente puxou mais um operador. Meu Deus, a gente puxou mais dois. A gente puxou o operador do Henrique e do Lucasinho. Do Lucasinho eu acho de boa, porque Tempest volta super rápido. Então você sempre pode puxar sempre que possível. Então assim, você nunca se preocupa com um momento jogando de Tempest. Mas esse arco foi crime, porque a gente acabou de gastar dois operadores e o P4 vai ser super importante para ter um operador. Pra não contar com o operador dos Zeus, que possivelmente o Zeus vai estar muito recuado. E o arco ele é mais versátil. A gente não tem mais nenhum operador para poder expandir. Só o arco. E não se expande de máquina de guerra. Você não sai avançando de máquina de guerra. E aqui a gente já tinha um ponto. Então foi uma situação ruim. Mas assim, faz sentido ele ter puxado pelo desespero que tá tendo agora. Perderam o spawn, o âncora e tem um gap frente e MF. Basicamente só tem os dois. Então os dois tentaram resolver com o operador. Então teoricamente não é tão ruim. Mas é ruim. Porque a gente tinha o melhor setup. Eu expliquei como eles poderiam fazer certo. Tudo bem que não é como se eu fosse o dono da verdade, mas eu dei hipóteses que poderiam acontecer de bom e ruim. Acabou acontecendo tudo de ruim. E eles estão tendo que resolver. Mas é melhor que eles guardem para poder se resolver no P4 e tentar resolver só com o Lucasinho e na bala. Do que eles gastem tudo e possivelmente percam ainda por cima, né? Então essa é a grandeza do erro nesse momento da Galus. Com o uso de operador e construção de setup. Muito foi por falta de comunicação, ao meu ver. Comunicação e se entender ali na play. Eu acho que a galera ficou bem animada em querer sair resolvendo tudo por si só. Famoso protagonismo, né? Olha isso. Nossa, foi pior do que eu imaginei. Por que o Lucasinho saiu? Não faz sentido ele ter saído. Aqui é simples, ó. Lucasinho puxa Tempest pras costas e Henriquete puxa arco pra frente. Por quê? O Henriquete vai puxar pras costas, mas o Fokker morreu. Então o Henriquete consegue antecipar com o arco, dando explosões de Free Fire.
E o Lucasinho, sem dar a cara, joga no strafe pra quem vem no âncora. Ou no máximo ele ganha empilhadeira, que é roubado. Mas ele ter ido aqui pra direitinha, tentar dar uma de herói pra buscar âncora, eu não sei se ele não tinha cal, possivelmente não, né? Porque. Ó, eu vou voltar pra vocês entenderem a merda. Aqui, ó, tá vendo? Esse 3, ele possivelmente não conseguiu captar a quantidade de players. Ó, ele morreu pra um cara só. Então faz sentido o Lucasinho ter saído correndo. Só que não tinha um player, né? Porque vai flipar o spawn. Então são 3 players. Mas ele matou ainda. Eles resolveram. Eles resolveram. Como eu falei, teoricamente não foi tão ruim porque eles podem resolver. Mas o P4 vai ser punk. O Lucasinho amassou aqui. Amassou muito, 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 muito. O Lucasinho salvou, tá? Esse ponto. O Lucasinho salvou e salvou muito. Aqui já seria o momento que vale a pena eles jogarem sem âncora, tá, Agalos? Não sei se vocês conseguem entender, mas é o seguinte. Existe uma call chamada FEB. Pra quem é das antigas já deve imaginar o que é. O que é FEB? É você jogar do ponto pra frente aos 30 segundos de ponto, né? De zona. Então, descendo de 30 pra 20, você já começa a fazer essa play de sair do âncora e avançar. Que aí forçaria esses caras a nascerem âncora. Aí você fala, pô, Mike, mas não seria bom pra eles? Sim, pra esse ponto antigo, mas aí, pô, já falta só 10 segundos ou 15, então tá tudo bem. Enquanto eles vão nascer certo nesses 10 segundos, a gente vai estar nascendo certo para o próximo e garantindo o próximo. Então essa é a call, de você jogar ponto avançando pra flipar o spawn, de propósito. E você, entre aspas, perder o âncora. Essa é uma call super inteligente. Daria pra gente estar fazendo isso agora. Tipo, esses dois players se distribuindo pra poder fazer essa play. E esse player aqui impedindo com que o inimigo venha a neve e deixando 2 pontos. Que é o Fock e o Mihawk. Eles jogam bem até aqui. Mas enfim, até agora a gente viu umas plays bem ruins, mas uma recuperação de play em cima do Lucasinho. Mas o que tá acontecendo com a Galus nesse momento, e aconteceu nesse dia, já dando um spoiler, né? A análise tá ficando um pouco grande, mas é importante. A Galus tá tendo uma situação que é o quê? Tá tendo que depender de heroísmo. O que é depender de heroísmo? Alguém fazer uma boa play para poder salvar a partida. E não todo mundo jogar certinho e bonitinho e tudo mais, entendeu? Às vezes acontece, mas não tá tendo constância. Basicamente tá assim, ó. Não é sempre que eles conseguem se manter. E às vezes eles precisam disso aqui, ó, pra poder voltar. Não fica constante, entendeu? Sempre precisa de alguém fazer uma play nesse nível para poder reverter o erro. E aí geralmente é o Lucasinho e Mihawk. Entendeu? Mas beleza, isso querendo ou não, esse é o operador do Lucasinho. Salvou muito o P3, ele tem um streak importante. Mas ainda assim, quero ver como que eles vão resolver o P4. Esse P4, eles vão ter que quebrar em cima do míssil do Lucasinho, tá? É uma boa play. Eles quebraram em cima do míssil do Lucasinho. Vamos ver como vai ser de fato executado e se a STE vai conseguir segurar por completo esse P4. Ó, máquina da morte já. Do Skerd. Aí já quebrou toda a nossa rotação. Olha isso. Só esse início já azedou pra caraca, tá? O nosso P4 já azedou muito. Já azedou muito. Aqui, o time da galera está totalmente espalhado, ó. 2 players aqui, 1 player aqui. É literalmente a pior situação de quebra. Onde você não consegue juntar player e vai ter que ganhar na gunfight algumas posições. Só que esse P4 é extremamente difícil de você quebrar com pouco player, tá? E essa máquina de morte foi bizarra, pô. Funcionou muito bem. Os caras mataram o quê? 5? 7, aí, ó.
aqui tá difícil, galera, porque esse ponto, ele é o ponto mais difícil de quebra quando você não consegue ter espaço para poder executar a quebra no âncora. E isso, querendo ou não, tá facilitando para o time da STE, que também iniciou esse P4 com uma bela continuidade de abate pelos Scourge, jogando muito bem ali pela região da Empilha. Eles que agora tem novamente o operador do Clove, jogando demais com essa shotgun. Mas ainda assim tem jogão, tá? Digno aqui de uma situação crítica que é jogando pela vida. Jogão! A equipe da STE vem justamente num 103,88. E aí, P4 previsível, né? A gente já tinha cantado essa bola sobre a situação da Galorus. Mas beleza, meio que ficou elas por elas, porque a Galorus pegou quase o P3 inteiro e a STE pegou o P4 inteiro. Porém, esse P1 é o ponto fraco da Galorus nesse momento, pelo menos nesse Mundial foi, em relação ao Summit. Mihawk jogando muito de HS, tá? Pra mim, o maior destaque dele foi com essa HS. Tem uns caras na luva, pô. Olha os operadores deles, rapaziada. A diferença. Se tivessem áudio, dá um salve aí. Quer dizer, dá um salve não, sinaliza que vocês não estão conseguindo ouvir nada do áudio do jogo. Chance do Clove. Mihawk Fock. Zeus já conseguiu garantir o abate. Mais uma tentativa no meio da trocação ali. Aí, ó. A gente perde o operador muito fácil, pô. Olha isso. O Mihawk, ele puxou o operador e já morreu, ó. Ele puxa o operador pro cinza. Se não tô enganado. Por quê? Qual foi o erro dele aqui? O erro dele é que ele não estava tão antecipado para poder chegar primeiro que o cara do cinza e poder pegar o cara vindo. Essa foi a mentalidade dele, certeza. E o outro erro, que foi de percepção também, é ele prestar atenção que ele estava com pouca vida. Então ele puxou um operador com basicamente metade da vida e foi morto muito rápido. Entendeu? Então daria para ele ter puxado mais seguro. O que seria mais seguro? Por exemplo, aqui, ó. Onde estou marcando. Se ele puxa daqui, onde ele consegue ter uma posição de vantagem, ele teria matado. Mas como ele se expôs rapidamente para poder deslear, como se fosse um Equalizer, ele acabou morrendo. Então, é complicado, porque eu não tava no POV dele na hora para poder ver se ele já chegou no pré-fire ou ele começou a atirar depois. Que também é um erro, né? Com essa máquina de morte. Você tem que atirar antes para poder pegar a velocidade e ela de fato ficar roubada. Contra o versus Wolves, ele jogou muito. A diferença dos operadores é absurda, é mesmo. Os times ocidentais jogam muito precipitados com os operadores. Basicamente são tomadas de decisões ou equivocadas ou erradas mesmo. Algumas vezes a gente acerta, mas não tem uma constância de bons usos de operadores igual o time chinês ou da Garena. Asiáticos no geral. Da equipe da Galorus não fazem tanto efeito, enquanto a equipe da STE vai farmando pontos. Nosso queridíssimo Mike, e aí? Cara, aqui tá faltando a Galorus repetir o que fez naquele P3. Se eles conseguirem manter aquela dinastia de setup, vai ser gigantesco. E eles podem repetir isso garantindo um bom P2 e garantindo a rotação P3. Mas tá difícil porque eles estão perdendo muitas chances de operadores quando deveriam estar conseguindo estar spamando um pouco mais, garantindo mais streak, que é exatamente o que tem feito o time da STE. Toda vez que eles puxam o operador... Ó, aqui já foi uma play já bem legal do Fock, tá? Importante falar. O fim desse P1 foi bem melhor do que o fim do P1 passado, que foi uma situação que a gente conseguiu brigar melhor pelo ponto. Mesmo eles usando operadores, a gente conseguiu voltar bem, ou seja, a gente conseguiu jogar de igual para igual sem precisar usar operador, o que é interessante. E o Fock que teve uma visão muito boa, tá? Que é o quê? A visão de Equalizer, ela é sempre de corte de rotação. Então, como a Galo já tá com essa região do P2 para trás, o inimigo vai vir chegando então para essa região. E ele vai fazer o quê? Ele vai chegar nessa região, que seria o quê? Basicamente a liga da dupla com o armazém. Então ele vai chegar aqui para poder deslear nos caras que estão vindo do espaldo vermelho. Então foi bem inteligente. Cobrou a trade, avançou, matou.
Aqui já tá feito, tá? E ele recua ainda, então, pô, foi bem melhor. Ele valoriza a vida dele aqui. Então, essa play única do Fock já garantiu a rotação, tá? Conseguiram garantir bem a rotação e conseguiu já colocar um pouco mais de pressão nos caras, entendeu? Que era o que a gente tava precisando fazer. Um aviãozinho Striton, míssil e quem sabe um PEN. Se tivermos a mesma ideia e execução, vai ser perfeito, Wolfos. Vamos lá, mas aí... Ó a briga pela pasta, galera. Muito obrigado pela moral aí, Lu. Olha isso, cara, que bagulho bizarro, velho. Olha a quebra da STE pela passa. Ó os caras vindo. Ó o bicho vindo, ó o bicho vindo. Vamos lá, mas a equipe da ST é quem tem a vantagem. Aí, olha o que eu falei sobre as possibilidades que a gente tem quando joga P2. Todo mundo que chega a ponto, ó. Se você nasceu vermelho e você conseguiu chegar a ponto, você nunca fica a ponto. Você espera com que seu time ganhe passa, ganharam passa. Então você que tá a ponto faz o quê? Você avança verde. Pra poder conseguir dominar, de fato, o jogo no sentido de jogo de spawn. Você vai forçar o inimigo a nascer de um lado, você vai forçar o seu próprio spawn, e daí você pode tomar qualquer tipo de decisão. Mesmo que você não queira o âncora, você consegue fazer isso. Que é basicamente fazer essa play que a ST tá fazendo. Que eu mencionei que era roubado fazer nesse P2. Muito obrigado pela moral aí, Lu. Olha aí agora, ó o domínio de mapa vindo. Lua, tamo junto. Vem em correria agora com ele. E aí eles dominaram por completo. Ou seja, em 10 segundos, mesmo com a play incrível do Fock de operador, a gente perdeu o ponto e controle do mapa. Então a galera vai ter que refazer tudo de novo. E eles têm operador. Entenderam? Então esse geralmente é o nosso problema. De valorizar certas coisas e conseguir aplicar igual. Não igual, né? Mas semelhante ao que eles aplicam. Então, quando a gente quebra, a gente tem uma dificuldade gigantesca de estar na mesma situação que eles estão agora. E na minha visão, é essa falta de da onde ir, o que fazer, em que momento. Henrique, já foi de arrasta. Vai segurando com a Tempest agora. Já, Scourge, já são mais 2 jogadores. Bela oportunidade do Scourge aqui no meio do caminho. A equipe da ST vai enfileirando jogadores dentro. Quebramos ainda, foi legal. Enfileirando jogadores dentro do... Mas a volta da STE nesse momento tá bem rápida. E eles já estão buscando o quê? O spawn do próximo. Olha esse safado aqui, velho. Aqui, ó. Esse 2 já tá vindo pra maldade. O 4 novamente avançando com o Equalize, o FDX. O Clube vai vir contestar e o 3 também. E aí, dependendo de como fique, eles já vão jogar 100% para o P3. Aí a galera vai estar numa situação complicada. Para poder isso ser resolvido de uma forma simples, esse número 1 não pode jogar para o P2. Ele tem que focar o quê? A rotação, tá? Em nova opção Clove, Fockey. Zeus já teve o Reef no meio do caminho. Fockey chega com mais 2 jogadores. Mesmo assim, Fockey... Matou, legal. Cara, excelente gunfight aqui nossa, tá? Da Galus. Conseguimos limpar tudo aqui, ó. Foi bem importante. A gente vai ter mais uma volta de P3. Então, novamente, que a gente consegue garantir o P3 em cima das gunfights. E foram boas gunfights. Então, foi bem legal. Quadra-kill do Fockey, quadra-kill do time brasileiro. 157 a 115. Tem jogo, Might. Na hora que o Fock usou o operador, a Galus não tinha domínio da passa e ninguém pontuou. É exatamente isso. Aqui a gente teve uma boa play do Fock novamente e a gente ganhou rotação. Nisso, a Galus jogou muito bem, tá? Jogou muito, muito bem. Então, querendo ou não, isso fez a diferença aqui nessa rotação. Nesse sentido de rotação, a Galus geralmente não tá pecando, tá? Os erros da Galus têm sido em como avançar, então expandir, tá sendo um dos erros. Uso de operador, tá? Uso de operador. Domínio de mapa. Em sentido de OBJ. Como assim? Dominar o mapa e converter em ponto. Então a gente não domina mapa e converte ponto sempre. A gente acaba falhando. Operador a gente tá falhando, né? Meio óbvio. E os avanços, que é basicamente você pressionar em cima desse domínio de mapa. Então, tudo está conectado. Tirando isso, rotação e plays dentro do ponto. Ou seja, os caras que devem jogar ponto estão jogando ponto bem. E os caras que devem controlar a rotação estão jogando bem. Mas o restante está difícil de bater de frente, tá? Lembrando que existe essa questão de comparação.
É Galus versus STE, e não se a Galus sabe ou não fazer isso. É dificuldade no jogo. Tem jogo aqui, estamos com o setup do P3, é agora, a hora é agora, e o Mihawk tá jogando muito de shotgun, ainda bem que colocaram a shotgun na mão dele, Wolfs. Tá funcionando demais. Tá funcionando demais. A gente já vai dar a cara agora com ele, Lucasinho. Ele busca o fundo, Lucasinho vem em busca desse abate. Caraca, que interessante isso aqui, velho. Olha isso aqui, rapaziada. O problema do MF não foi só no final, pô. Tá sendo o problema da Galus, geralmente. Olha o gap, MF. Tá funcionando. Tudo bem que essa quebra da STE tá bizarra também, né? A STE tá fazendo uma quebra verde inicial, pressionando frente, e toda vez que eles enxergam um gap, eles avançam MF. Pra bater ponto, e não âncora. E tá dando certo. Demais. Tá Olha isso. funcionando demais. A gente já vai dar a cara agora com ele, Lucasinho. Ele busca o fundo, Lucasinho vem em busca desse abate. Mihawk também já tem informação. Quebraram. Quebraram, em cima disso. E a última quebra vai ser igual. E os operadores deles, né? Aí é clima de... Nossa, matou o arco, eu não lembrava disso. O míssil matou o arco. Se não fosse isso, seria cena de terror. Demorou demais pra checar. E mesmo assim a equipe da STE segue vencendo o jogo, meu Mano Might. Aqui precisamos ganhar em P4, não dá pra eles perderem as kills de transições, rapaziada. O Zeus tem que fazer a faixa aqui, tá? Ele tem que marcar essa dupla ou deixar com que o Mihawk corte a rotação, mas não dá pra poder deixar com que a STE chegue próxima desse P2. Perdão, do P4. Senão, vai ser difícil, pode custar o jogo. Eles têm que ganhar a todo custo e não só ganhar inicial, tem que finalizar, tem que fechar por completo esse P4, garantindo pelo menos 50 pontos clean, líquidos, nada de deixar a STE contestar ou pegar o scrap como tá acontecendo. Aquele P3 era pra gente ter conseguido fazer a mesma ideia, infelizmente não veio, mas agora, se a gente conseguir, temos chance de fazer a virada nesse Summit, Wolfs. E é nessa busca pela... Eu acabo de falar e acontece o contrário. É engraçado, né? Caraca, que loucura, velho. Loucura. As quebras da STE tá bizarra, tá bizarra. Vamos ver como eles quebraram, porque isso aqui é muito difícil de acontecer. Tudo bem que boa parte foi em fight, né? Foi em trocação. Ó. Vamos lá. O que eu menciono aqui no comentário é que a Galus não pode deixar a quebra acontecer de início e eles têm que colocar muita pressão nesse P4 para conseguir converter isso em 50 pontos. Que era a única forma, ao meu ver, deles chegarem fortes para o restante dos pontos, que era o P1, o pior ponto, e eles tentarem jogar certo no P3. Que aí jogando certo P3 e P4 eles ganham o jogo, porque a conversão de ponto é maior do que P2, que é um ponto de conteste. Essa visão é importante. Só que o Zeus ele tem que dominar melhor essa dupla e tem que ter um trabalho em equipe desses três caras aqui, ó. Esses três caras tem que trabalhar melhor. Quem são aqui? É o 3 e o 4. Então, Foca, Zeus e Mihawk. Ó, Foca, Zeus e Mihawk tem que jogar melhor juntos. E esses dois aqui é só comunicar. Se precisar, o Lucasinho recua pro âncora. Se precisar, ele se mantém ponto. Se precisar, ele avança a neve. Assim como o número 1. Que ele tem que jogar sempre em cima dessa play do Lucasinho. Tá? Da necessidade. Mas como ele tá expandindo, ele não pode morrer fácil. Ele tá puxando a granada no pior momento. Então talvez ele morra. Então, beleza. Aí a STE tá fazendo uma quebra splitada de novo. Eles estão fazendo quebra sempre 3 junto pro âncora. E um pegando uma trajetória rápida para o ponto. Vocês já repararam isso? É um padrão isso. Padrão de quebra. Salve, Deco, beleza? Mihawk matou 2 com 1 de vida. Não, Mihawk tá bizarro. Ó, se liga. A todo custo e não só ganhar inicial, tem que finalizar, tem que fechar por completo esse P4, garantindo pelo menos... Pô, mas o Clove também é bizarro, pô, que isso? Ele chegou, ele sai matando todo mundo já na dupla, aí já é um problema. Aí tá vindo agora o player da Neve, 50 pontos clean, líquidos. Matou Neve. Ou seja, o pessoal da STE que veio quebrar a dupla conseguiu quebrar a dupla, agora falta o âncora pra eles. E o cara da Neve também, sucesso nas duas pontas. Nada de deixar a STE... Aí, infelizmente, o Zeus não conseguiu matar os dois. Ele tinha que matar.
Mas como eu falei, tinha que ter aquela ideia de team play, né? E agora a gente tem um gap bizarro, que é o âncora, a empilha, ou seja, tá ruim demais isso aqui, e vai vir neve. Então, é sanduíche. Por isso que a gente perde muito fácil. A gente deveria ter conseguido garantir as one fights dessas posições, então a gente não conseguiu manter posição. E esse posicionamento do Zeus não foi bom, velho. Deixa eu pensar como ele poderia ter feito melhor. Vamos fazer esse exercício? E não só ganhar Ele tava meio perdido aqui. inicial. Tem que finalizar, tem que Aí ele morre. Ele que é o primeiro a morrer. Aí o 4 fechar por completo. do vermelho força ele nascer âncora. Ah, não tinha que fazer não. Ele morre rápido demais, pô. Essa play que ele desce dupla tinha que matar. Putz, mas o Fox foi tentar puxar o Equalizer. Tá ficando pior quando eu vou analisando, guys. Inicial, tem Não que tá legal. finalizar, tem que Aí ele puxa o Equalizer. fechar por completo esse P4, garantir Ele perdeu o de Equalizer. Tudo bem que foi pro Clove, né? De shotgun. Ah, aqui, enfim. pelo menos 50 pontos. Aqui foi, né, guys? Aqui foi. Líquidos, nada de deixar Nossa, a deu STE fome. contestar ou pegar o scrap como Rapaz. tava acontecendo. Aquele P3 era pra gente ter conseguido Por isso, então, que eles perdem um ponto muito fácil, pô. Não veio, mas agora, se a gente conseguir, temos chance de fazer a virada nesse Summit, Wolves. E é nessa busca pela virada que a gente se atém, que a gente acredita. Aí fica difícil também, pô. Os caras fazem tudo, pô. Nas mãos, ele já tira o Lucasinho. E esse Clove bizarro, pô. Riff leva o primeiro, Riff leva o segundo. A trocação é delicada. Um dos melhores shotgun do Mundial. Top 3 no mínimo. Nessa opção aqui o Riff. 208 a 155. Mais uma vez o Lucasinho. Bela tentativa do esquerdo. Não teve break da equipe da Galleries. Como que quebra, pô? Eles puxaram um Tempest e máquina de morte. Caraca. Bizarro, rapaziada. Bizarro, tá? Bizarro. Essa volta P3, P4 deles, quebrando 2 vezes facilmente o nosso ponto e setup foi loucura, pô. Cresce na partida, E eles têm a rotação agora do P1. Porra, eles estão em todo lugar primeiro que a gente. Mighty. Cresce na partida que tá crítico demais, porque agora Boa shot, tem a cara. chance de finalizar nesse P1 e P2, o P1 que tava sendo, assim, completamente dominado por eles. Ó, tirei print aí dessa HS dele. Eu vou testar depois. Novamente, eles conseguem ganhar a rotação. Tá, assim, tá incrível. Como eles Sim, com certeza foi o Ling, pô. Com certeza. Na minha opinião, ele foi o segundo. O segundo melhor. Eu teria que rever todo mundo, né? Com calma. Mas em destaque rápido, assim, pra mim foi ele. O Clove como o segundo melhor shot. O Ling é óbvio, né? Ele foi o MVP do mundo, pô. Então. esses caras conseguem pegar o scrap e quebrar o próximo ponto. O Mihelgo se encaixaria no top 5 ali, melhor shotgun. E toda vez que a gente precisa marcar E no top 10 ali, mais de dano, o Fox já teria entrado. Ó, eu acho que teria que pegar um panorama geral. Mas eu acho que esse top 5 ele se encaixa assim, o Mihawk. E logo atrás viria o Fox, porque eu acho que o Mihawk ele foi mais impactante com a shotgun dele. É, seria isso. toda hora tá fazendo Mas top 3 ali com certeza tem um Clove no meio. Esse cara foi bizarro, pô. Enfim, rapaziada, a gente já tá meio claro aqui os motivos que fizeram com que a Galus não tivesse condições de bater de frente em algumas situações, as dificuldades que eles estavam tendo. Tudo de acordo com a premissa, né, inicial que eu falei, que eles estavam cometendo de erro. Mas isso aqui é muito mérito, na verdade, da forma que a STE tá fazendo a construção deles de quebra. As quebras deles estão bizarras. O uso de operador não preciso nem falar. E eles têm um Clove no Summit. Shotgun em Summit, quando encaixa, guys, não tem como bater de frente. É impossível. Impossível. Não quer dizer que a gente não tava jogando bem, porque a gente tinha o Mihawk e o Foca jogando bem, tá? Mas tava difícil, pô. Tava difícil. Pra mim, eu vi que ele jogou bem, mas eu entendo, mas não gosto do Henriquete de SMT. Pra mim, ele é R. Então, querendo ou não, isso acabou dificultando, né? E o problema do Henriquete aqui é que em alguns pontos ele tentou jogar fora do ponto. E se ele forçasse mais o OBJ, deixando o Mihawk e o Fock distribuir mais os avanços, seria melhor. Porque a gente teria duas coberturas boas de AR,
tá? 2 shotgun flutuando e um SMT focado no OBJ. E como esses shotgun flutuam, eles vão ir ponto em algum momento pra repor ponto. Então, enfim, isso cara não dificultou, porque os melhores dos caras estão conseguindo matar muito, pô, dentro do ponto. 3 e avançando, avançando, avançando. Furando Por exemplo, o Lucasinho aqui no ponto não tá legal. Não precisa dele tá forçando tanto. E ele querendo não fez muito OBJ, tá, o Lucasinho. Sei que é difícil, mas eles Não tô falando que ele não precisa fazer ponto, guys. É a situação que eu mencionei aqui do que seria melhor, né? Sendo hipotético, né? Sempre. Até porque eu não sou coach da Galus. fazer o impossível nesse momento, Wolves. E olha, o tempo vai ficando curto, hein? O tempo Esse peão nosso melhorou. vai ficando curto, a equipe da STR Um vai pouco, se pelo menos. mostrando a que veio. Mas Correria do a, Mihawk. a falta de uma R som não dá, guys. A R som é bizarro. A gente não ter com frequência. Tendo 2 AR nesse summit. Mihawk tá tomando bastante dano, foi eliminado por isso. Veio o Skerd, veio o Henrique 2 vezes. Henrique 2 vezes com 2 abates. Nova oportunidade. Zeus com 1, com 2. Zeus. O Fock já foi de raça também. O Skerd e o Clovin ainda vão tentando buscar essa. O Ling é muito versátil? Não, ele é bizarro, pô. O cara já foi um dos melhores de AR, agora ele foi o melhor sendo o Shotgun e SMG, pô. Bizarro. O Henriquete não encaixa de sub. O Lucas poderia jogar mais solto? Não deveria jogar solto aqui, não. Necessariamente ele não consegue jogar solto de AR, entendeu? Quem tem que jogar solto é Shotgun. Toda vez que você tem Shotgun, e principalmente Double Shotgun, o AR nunca joga solto. O AR tem que jogar pra super suporte. O que é super suporte? É você jogar da metade do caminho pra trás. Da metade pra trás, da metade pra trás. Você vai pra metade pra poder repor ponto, que é o que eles estavam fazendo. O problema era, eles jogaram muito pra metade, ou seja, pra essa ideia de metade, né, que eu criei. Eu vou falar em relação a ponto aqui, ó. Por exemplo, a gente tem a metade, a gente tem domínio de mapa, e o que acontecia é que a gente já tava jogando muito aqui, ó, nessa linha tênue, os ARs, e não com frequência aqui, por exemplo. Falando de P4, por exemplo. P4 é aqui. A linha da metade é aqui. Aqui é pra frente, obviamente, aqui é pra trás. O AR, ele tem que jogar, quando joga com Double 12, aqui, no máximo aqui. Porque com isso, vai liberar o Shotgun de flutuar. Com esses avanços, flutuar dessa forma. Se você não tem AR desse formato, e teu AR tá sempre meio pra frente, é forçado, eu vou pegar preto aqui que vai ser o Henriquete, é forçado que um SMT jogue pra trás. E o Shotgun, eles vão ter que flutuar ponto e fora da metade um pouco pra frente. Não vai ter um avanço tão grotesco de Shotgun. Isso limita a estratégia. Isso aconteceu, não foi que... Não é que a Galus fez uma estratégia errada. Não acho que foi isso, tá? Eu acho que foi de acordo com a necessidade de repor o OBJ. Tá meio claro que a gente tá perdendo muito setup. Toda vez que a gente perde muito setup e tem dificuldade de se manter ponto, tem que jogar pra dentro. O problema é que o Lucasinho jogou muito ponto. Essa é a questão. Não sei se vocês entenderam. Tá? E o Lucasinho, ele é melhor de AR, guys. O problema é que o Lucasinho e o Henriquete são melhores de ARs. Então não tem como você falar pro Lucasinho, era pra trocar. Talvez daria certo, talvez não, porque o Henriquete ele joga muito pra frente também de AR. Igual o Zeus, pô. O problema é, rapaziada, o Zeus e o Henriquete de AR fazem a mesma função. Zeus e o Henriquete de AR fazem a mesma função. Na minha visão, o Lucasinho, ele poderia, assim, estar de SMT, mas eu vejo ele melhor de AR. A mira dele é bizarra. Porque, escrando não, ajuda o Fock e o Mihawk a jogar mais solto. O problema é que como a gente tem dois AR que fazem a mesma função, alguém tem que ir de SMT. Só que não encaixou. Contra os caras, contra os melhores. Não encaixou, ao meu ver. Lembrando que é ao meu ver. Tá? Não encaixou. Então, como não encaixa, existe a dificuldade desses 4 players se organizarem no mapa da melhor forma possível. Da melhor forma possível. De maneira utópica. Entenderam? Então, teoricamente, poderia ser melhor por esses motivos. As eliminações ainda não saiu. São 12 segundos que separam a equipe da STR. Lembrando que o problema não é esse, tá?
Assim, esse é um problema. Mas os problemas principais são os que eu já citei. Os problemas que eu citei anteriormente são os problemas principais. E não esses que eu mencionei de formação. Isso aqui é um probleminha só. Por quê? Se encaixar, tá ótimo, de alguma forma. Mas claramente tem um efeito grande no problema principal, que é o domínio de mapa e a forma que a gente estava construindo os setups. Entenderam? Fora os erros no geral, de operador, de rota, de trade, de velocidade de comunicação e tudo mais. E esses 12 podem ser tirados via Foi um portão, conjunto, né? a não ser que o Jai acabe Mas ainda assim a gente jogou muito bem, guys. Como eu mencionei, né? A gente jogou muito bem, teve boas plays, a gente conseguiu jogar muito pro BJ. O Mihawk conseguiu jogar muito bem de shotgun. O Lucasinho tradou muito bem um ponto e tava, assim, quase 100% do tempo tradando um ponto. Então, essa junção aqui de play foi muito boa, né? E o fato de ter mais o BJ facilitou com que o Mihawk jogasse também. ouve. Eles vão tentando colocar o máximo de pessoas possível dentro da zona e vai funcionando. Mas a situação de ponto é da Gallery. Última chance, galera. Última chance. Não dá pra ter erro. Aqui é sem erro nenhum, tá? É a famosa jogada perfeita. Não podemos deixar o time da STE nem sequer contestar. Senão a gente não vai conseguir fazer a virada perfeita histórica máxima possível, que é o que? Eles ganharem esse P2. Não precisa jogar pra rotação do P3. A gente tem que quebrar. Não é jogar pra rotação. Tem que manter P2 até o final e quebrar pela frente. Se arriscar a rotação e perder a gunfight, acabou. Vamos lá, é alto risco, alta recompensa. Lucas Indy, Tempest, ele leva 2 jogos. Ó, por que eu mencionei isso? Não sei se vocês concordam ou faz sentido pra vocês. E claramente é uma play super arriscada, mas pelo amor de Deus, a gente já tá perdendo. A gente vai perder. Então, aqui, se a STE joga pra ganhar, tipo, eles colocam os 5 players no ponto, a gente não sabe. Se eles colocam 5 players no ponto, a gente não consegue contestar com 2 players. E a gente tem que contestar. Então não dá pra jogar com 2 players contestando e 3 rotacionando. Porque como a rotação vai ser mais importante ainda, tem que ser 3 players, não 2. Se a gente joga o contrário, 3 players contestando, sem operador não quebra ainda. Porque a gente precisaria de domínio de mapa. E não tem como garantir domínio de mapa em 5 segundos. Entenderam a ideia? Ou seja, a Garros tem que vir em peso contestar. Contestou, puxa o operador e quebra a frente. Frente entre aspas, seria frente MF, enfim. Vocês entenderam. Entendeu? Porque aí o P3 vai ser mais forte a partir da quebra. Que a gente vai saber exatamente de onde eles vão vir, que vai ser do âncora. E a gente vai ter o operador para manter. E a gente não vai deixar eles deixarem numa situação de um ponto para eles poderem pisar com esse scrap. Tá? Mas claramente, eles não deveriam ter perdido antes, né? Agora em si tá pior ainda. Mas quando eu falei isso, tava numa situação um pouco melhor. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ó. Ou seja, se a Garus força mais plays para esse ponto, para não deixar eles contestarem, basicamente a Garus dominar aqui o armazém, dar a cara barril, matar quem tá chegando, força eles a nascerem novamente vermelho e neve. Nessa play, eles começam depois a girar com o operador. Entendeu? Mantendo sempre o ponto. Mas aqui a Galosh pensou que eles poderiam ganhar na rotação. Que é uma boa leitura, sim, claro. Tá certo também. Não tem como prever. E aí, qual o problema? O problema é que ficou uma situação merda suprema, pô. Que eles têm que fazer tudo perfeito de qualquer forma. A rotação e perder a gunfight, acabou. Então, querendo ou não, o atraso da percepção, porque a gente tava jogando bem recluso, querendo ganhar rotação, não vai dar bom, que agora a gente precisa contestar a qualquer custo, mas a gente já ganhou a rotação. E aí complicou. Vamos lá, é alto risco, alta recompensa. Lucas Indy, Tempest. Nossa, o Lucasinho poderia ter feito a play aqui agora. Eu não tinha reparado nisso. O Lucasinho puxa Tempest. Se ele joga mais safe, eu acho que ele ficava vivo. Ele leva 2 jogadores. A resposta do Skerd também é de 2 jogadores. Ele estava simplesmente parado no choque, Henrique. Olha o Jai se aproximando. Já não teve como finalizar.
Ainda dentro desse último jogo. Tentativa do Riff, o jogo simplesmente sumiu. Olha a chance do Clove. Olha a chance aqui também do Skerd. Vai chegando o Clove, Mihawk na Tumble. Lucasinho está ao seu lado. Deixa o Olha os gap agora, guys. Olha o mapa, olha o mapa. Clove posicionado, Clove. Bela kill do Mihawk. O time brasileiro vem crescendo para uma virada inacreditável. Olha o Lucasinho. Voltou com o máquina. Esse operador foi muito ruim mesmo. Eu acho que... Deixa eu voltar aqui. Ele já tava a ponto já. Cara, a comunicação da galera de Davia tá muito ruim, velho. Toda hora que o Fokker avançava, eles não tinham ideia que ele tava avançando. Com o Mihawk foi igual. Olha isso, já era claro que o Fokker... Ó, por exemplo, o Fokker fala, frente é minha, frente é minha. Aí os dois falam, beleza, beleza. E puxa o operador pras costas. E aí, mas e se o inimigo já tá na frente e mata o Fokker? Aí a call de novo. Frente, frente, frente. Aí é só virar e atirar. Entenderam? É só virar e atirar. Mas a situação aqui não tá tão ruim, porque a gente tem um cara avançando frente, um cara olhando costa e um cara de máquina. Porém, quando esse cara nasceu e ele foi frente sem verificar o verde... Pô, isso aqui foi uma falta de leitura, na verdade. Vamos voltar aqui pra gente entender melhor. Ó, vamos lá. Momento aqui de minigame pra vocês, tá? De quiz. Qual foi a quebra que a STE fez na Galus no P3 todas as vezes? Qual foi a construção da quebra? Vocês conseguem imaginar, pensar, raciocinar? Ter alguma ideia? Bom, já falando, a Galus perdeu esse P3 todas as vezes que a STE forçou o quê? A quebra splitada. Que era 3 verde, 1 forçando frente ou a ponta. Então era uma quebra splitada, sendo forçada frente MF, ou neve frente, enfim. Era sempre um sozinho aqui e 3 verde. Entenderam? Sabendo que tá sempre subindo um aqui e tem a possibilidade do verde, a Galus deveria saber que poderia acontecer isso, ao meu ver, né? Salve, Fábio! Salve, salve! Salve de Angola, irmão. Tamo junto, tamo junto. Salve, Angola. Achei que iria acabar no P2. Poderia. Mas o Lucasinho deu uma salvada ali, querendo ou não. Jogaram no corte de reposição. Pra 12, qual seria a melhor sense, professor? Alta, baixa ou média? De média pra alta, tá? De média pra alta. Tem que jogar bem rápido. De 90 pra 140, em média. Então, uma média de uma sense dessa pra cima é bom. Tá? Eu jogo com uma sense média, de 90. Mas tudo tá no controle da sensibilidade de condução, né? Ou padrão. Eu não sei como tá a tradução nesse português. Que não deve ser o mesmo português, né? É condução? Confirma aí pra mim. Seria essa sense. Você configura como jogar de 12 usando essa sensibilidade. Mas aqui, rapaziada, tá pago, tá? A ideia. Vamos ver na prática vai ocorrer exatamente aquela quebra verde com split e tudo mais. Então acaba que a Galus tentou colocar 5 players, ponto. Não precisava muito não. Porque nenhuma quebra da STE foi 5 pontos frente. Vocês lembram de algum momento desse? Eu não lembro. Olha o split de quebra. Ele não veio do MF, ele tinha vindo do verde, o Skerd. Eu pensei que ele tivesse vindo do MF na época. Aqui acaba.